Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou estar fazendo mais um estudo sobre as profecias de Daniel. O estudo de hoje é sobre o sonho de Nabucodonosor, sobre a estátua assustadora que Nabucodonosor sonhou. Eu fiz o meu primeiro vídeo sobre as profecias de Daniel, a fidelidade dos 4 jovens hebreus em Babilônia. Assista um vídeo e deixe seu like e se inscreva no meu canal. Vamos ao estudo de hoje. É Daniel capítulo 2, que Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Por que Deus deu esse sonho a Nabucodonosor? O que essa estátua servia no sonho de Nabucodonosor? Então vamos lá. O que aconteceu com o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 2º ano do seu reinado? Vamos lá. O que Nabucodonosor sonhou? De acordo com os estudiosos, o 2º ano do reinado de Nabucodonosor foi o ano 603 a.C. A Bíblia declara que ele ficou profundamente perturbado por um sonho e perdeu o sono. Então, Nabucodonosor ele ficou o quê? Perturbado pelo sonho e perdeu o sono. Os babilônicos consideravam os sonhos com temor, pois pensavam que eram revelações de suas deidades e procuravam descobrir sua verdadeira interpretação. O fato de esquecer o que havia sonhado poderia representar o desagrado por parte das deidades que a pessoa adorava. O que isso quer dizer? Que os babilônicos pensavam que os deuses, as deidades deles, deram um sonho para Nabucodonosor. Só que o rei Nabucodonosor, ele não se lembrava do sonho. O que aconteceu no dia seguinte? Amanheceu o dia. O que Nabucodonosor fez? Quem que ele mandou chamar para interpretar o sonho que ele havia sonhado? Ele mandou chamar quem? Os sábios de Babilônia. Ele mandou chamar os magos, encantadores, feiticeiros e caldeus. Ele mandou chamar todas essas pessoas que estavam na corte dele. O que ocorreria com os sábios de Babilônia se eles não interpretassem o sonho de Nabucodonosor? O que iria acontecer com eles? Vamos lá. Quando os sábios chegaram à presença do rei, pediu que ele contasse o sonho, mas, para surpresa deles, o rei não se lembrava do que havia sonhado. Eles estavam numa situação delicada, pois tudo que inventassem acerca do sonho poderia ser imediatamente detectado. Além disso, para piorar a situação, o rei declarou que eles iriam morrer se não dissessem o sonho e a sua interpretação. Os sábios então tiveram que reconhecer: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Quem poderia revelar o sonho? Somente Deus. Somente Deus conhece o futuro. Deus não ia revelar o sonho para os feiticeiros, para os magos, para os caldeus, porque eles eram homens que adoravam imagens. Deus jamais ia dar interpretação para um povo desse. Meus queridos irmãos, se vocês vão numa cartomante pedir para ela revelar o seu futuro,
Ela não vai te revelar o futuro para você, porque quem sabe o futuro é Deus. É Deus que conhece o futuro. Não adianta você querer pedir para eles revelar o futuro para você. Jamais esses homens iam conseguir interpretar o sonho do Nabucodonosor. Então Nabucodonosor fez o quê? Vocês não sabem interpretar o sonho, vocês vão morrer. Todos os sábios de Babilônia iriam morrer. Foi esse o decreto que Nabucodonosor fez. E quem que estava em Babilônia? Daniel e seus amigos já estavam junto à corte babilônica, e a sorte deles seria a mesma. O decreto de morte envolvia todos os sábios, então esse decreto envolvia Daniel. E Arioque, encarregado do rei Nabucodonosor, foi falar para Daniel: olha, Daniel, você vai morrer. Daniel falou: por que eu vou morrer? Porque os sábios de Babilônia não conseguiram interpretar o sonho, e Nabucodonosor decretou que todos os sábios vão morrer. Então Daniel falou assim: então espera aí, me leve na presença do rei. Então Arioque, o encarregado do rei de Nabucodonosor, foi levar Daniel na presença do rei, e Daniel pediu para que o rei tivesse paciência, que ia ter a interpretação. Então o rei falou: tudo bem, Daniel, eu vou esperar, mas eu quero a interpretação do meu sonho. Então, o que Daniel fez? O que ele foi fazer? Como foi revelado a Daniel o sonho? Então, Daniel era o quê? Um jovem dependente de Deus. Daniel era o quê? Um homem de oração. Um jovem de oração. Ele e seus amigos. Então, Daniel ele confiava na oração. Então Deus fez saber o caso a seus amigos, e todos clamaram a Deus por misericórdia. Livramento. Livramento do quê? Da morte que o rei Nabucodonosor decretou. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel reconheceu então que há um Deus que está no controle da história. Então o sonho foi revelado a Daniel, e Daniel foi à presença do rei. Então, o que o rei Nabucodonosor havia sonhado? Daniel vai falar. Falou para o rei: o sonho do senhor, do rei, apresentava uma grande e assustadora estátua, cujas partes estavam divididas em materiais diferentes entre si. O rei ficou extasiado com a revelação de Daniel. Cada detalhe trazia à memória as recordações do sonho. Nabucodonosor falou: Daniel, é isso mesmo que eu sonhei. É com esta estátua como você está falando. E o que atingiu aos pés da estátua? Em seu sonho, Nabucodonosor viu uma grande pedra cortada sem auxílio de mãos, que atingiu os pés da estátua e destruiu completamente. Em seguida, a pedra transformou-se numa grande montanha que encheu toda a terra. Eu vou estar falando para vocês sobre esta pedra. Quem que é esta pedra? Eu vou estar falando para vocês. Mas primeiro, eu vou falar quem era Nabucodonosor, quem eram Medos e os persas, quem era a Grécia e quem era Roma e quem eram os pés. Eu vou estar falando cada detalhe da estátua para vocês. Mas primeiro, eu vou falar como que Daniel interpretou o sonho para Nabucodonosor. Vamos ler Daniel, capítulo 2, dos versos 36 ao 45. Pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo. Dos versos 36 a 45. Vamos lá. Este é o sonho, também a sua interpretação. Diremos ao rei: Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregue os filhos dos homens,
onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Daniel falou: Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro da estátua. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo que quebra e esmiuça, como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto aos que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro, de lodo, como os artelhos dos pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Deus revelou o sonho para Daniel, e Daniel falou para Nabucodonosor. Essa foi a interpretação. Daniel falou de vários reinos que viriam depois. E eu vou estar falando para vocês sobre esses reinos. Eu vou falar para você primeiro de Babilônia, que Babilônia é a cabeça de ouro, que é Nabucodonosor. Eu vou estar falando para vocês. Eu vou falar para vocês todos os reinos, mas primeiro eu vou falar de Babilônia. Então é o seguinte, a história secular é a melhor intérprete da profecia bíblica. Daniel disse claramente que Nabucodonosor, representante do Império Babilônico, era a cabeça de ouro da estátua Babilônia. Babilônia dominou o mundo dos anos 605 a.C. até o ano 539 a.C. O ouro era um simbolismo muito bem apropriado à Babilônia. Heródoto, considerado o pai da história, descreve o resplendor do ouro nos templos sagrados da cidade. Na parte inferior do templo de Babilônia há outra capela, onde se vê uma grande estátua de ouro representando Júpiter sentado, ao lado uma grande mesa de ouro. Então Babilônia era a cidade do ouro. Então por isso que Daniel falou assim: Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. É o primeiro reino. Então Babilônia, que eu vou falar para você, ele reinou do ano 605 a 539 a.C. Agora eu vou falar para vocês os braços e o peito de prata. Os braços de prata e o peito de prata são o que? A Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia dominou o mundo dos anos 539 a.C. até 331 a.C. O terceiro reino após a Medo-Pérsia foi a Grécia, que é o quadris da estátua. Então esse rei foi o que? O Alexandre o Grande. A Grécia reinou do anos 331 a 168 a.C.
Este império está representado na estátua pelo ventre e quadris de bronze. Alexandre travou 3 batalhas até vencer o que? Dario III, rei da Medo-Pérsia. A primeira foi a Batalha de Granico, no ano 334 a.C. A segunda foi a de Issos, no ano 333 a.C. A última, no ano 331 a.C., foi a Batalha de Arbélia ou Galgamela. Assim, o ano 331 assinala o fim do Império Medo-Pérsia e o início do domínio do Alexandre o Grande. Agora eu vou falar para você as pernas da estátua. O quarto reino mundial representou na estátua pelas pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Foi a Roma dos Césares. Roma reinou do ano 168 a.C. a 476 d.C. Jesus aqui ele nasceu e morreu sob a jurisdição de Roma. O historiador britânico Edward Gibbon, em sua obra Império, o declínio, a queda do Império Romano, volume 3, menciona outras das 10 tribos que minaram a autoridade de Roma. Os poderosos visigodos adotaram universalmente a religião dos romanos, com quem mantinham um intercâmbio perpétuo de guerra, de amizade ou de conquista. Durante o mesmo período, o cristianismo foi abraçado por quase todos os bárbaros que estabeleceram seus reinos sobre as ruínas do Império Ocidental. Os burguinhões na Gália, os suevos na Espanha, os vândalos na África, os ostrogodos na Polônia e vários bandos de mercenários érulos que levaram Odoacro ao trono da Itália. Os francos e as saxões ainda perseveraram nos erros do paganismo, e os francos obtiveram a monarquia da Gália por sua submissão no exemplo de Clovis. 10 tribos finalmente provocaram a queda do Império Romano. O Império Romano foi destruído por essas tribos. Do Império Romano do Ocidente em 476. Então Roma foi derrotada por essas 10 tribos no ano 476. Foi a queda do Império Romano. Sendo Rômulo Augusto seu último imperador, o desenvolvimento das tribos bárbaras resultou nas modernas nações europeias. Agora, os pés da estátua, o que? Eram uma mistura de ferro e barro. Esse simbolismo fala de um reino dividido. Chegamos então aos dias das modernas nações da Europa, que nunca mais foram unificadas. Então os pés da estátua o que? São o que? A Europa dividida. A Europa se dividiram com essas 10 tribos que eu acabei de ler para vocês. Então esse foi o sonho de Nabucodonosor. Todos esses reinos, da cabeça até a perna da estátua, já foram destruídos, foram aniquilados, acabou. E hoje nós estamos aonde, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo? Nós estamos nos pés da estátua. Nós estamos nos últimos acontecimentos desse mundo. Eu vou estar falando para vocês da pedra agora. A pedra que atingiu os pés da estátua no sonho de Nabucodonosor. Quem que é essa pedra? Daniel disse, olha o que Daniel disse. Daniel disse que nos dias desses reis, os atuais países da Europa, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino é representado no sonho por uma pedra. Que pedra é essa?
que foi cortada sem auxílio de mãos. E destruiu toda a estátua. A pedra representa Cristo. Encontra em seu cumprimento em sua segunda vinda, quando dará fim aos reinos terrestres, estabelecerá seu reino eterno que jamais terá fim. Então essa pedra representa Cristo. Em sua segunda vinda, quando ele vir nessa terra, ele destruirá esses governos corruptos, esses governos que não creem em Deus, que não buscam Deus, fazem por sua conta própria. Cristo vai destruir esses reinos. E a pedra que representa Cristo, eu vou falar os versos, a passagem e o capítulo, o versículo que se encontra eles. Vocês vão ler lá, Isaías 28, verso 16. 1 Coríntios 10, 4. E Lucas 20, 17, 18. Lá vocês vão ver, falando da pedra, que é Cristo. E essa pedra que vai destruir os pés da estátua. Cristo está voltando. Temos que nos preparar, irmãos, irmãs em Cristo. Jesus está voltando. Ele vai destruir os pés da estátua. Todos aqueles reinos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, foram destruídos. Já acabou. Não existe mais. E agora faltam os pés da estátua para ser destruído. E quem vai destruir? É Cristo. Cristo vai acabar com esses reinos. Vai ser maravilhoso quando Cristo voltar nessa terra e nós subirmos com Ele, morarmos com Cristo. As profecias estão se cumprindo aos nossos olhos, que nem eu falei. Vocês gostariam de saber o dia que vocês iriam morrer? Pensou se vocês soubessem o dia que vocês iam morrer? Pensou se vocês soubessem o dia da morte de um amigo querido de vocês? Como vocês iriam ficar? Saber do futuro. Ia ser ruim, não é? Saber o dia da sua morte. Nossa, dia 28 de outubro eu vou morrer. Pensou se você soubesse disso? Por isso que Deus não deixa saber do futuro. Por quê? O futuro é só Deus conhece. Conhecer o futuro não seria tão bom como alguém imagina. Por isso Deus não permitiu ninguém conhecer o futuro, ninguém poder prever o amanhã, nem astrólogo, nem cartomantes, nem adivinho, nem os que jogam búzios. Somente Deus conhece o futuro e pode dizer o que ainda vai acontecer. É somente Deus conhecer o futuro. Vocês não adiantam lá querer consultar búzios, cartomantes. Não adianta, eles não sabem de nada. Por isso que aquele povo que Nabucodonosor chamou os caldeus, os feiticeiros, eles não conseguiram descobrir, porque a eles não pertence o futuro. A homem nenhum pertence o futuro. Somente o Deus Altíssimo conhece o futuro. É somente Deus sabe o que vai acontecer nesses últimos acontecimentos da terra. Não é homem nenhum. Não é homem nenhum conhece. Então diz assim, olha só que Martinho Lutero diz, o grande reformador do século XIX também sustentou a interpretação de que as pernas, pés e dedos da estátua representavam Roma, que este império fora dividido nas modernas nações da Europa. Ele acreditava que a pedra representava o reino de Cristo a ser estabelecido em sua segunda vinda. Olha só que Martinho Lutero disse. Então, Jesus está voltando. Nós estamos nos pés da estátua. É muito sério que eu estou falando isso para vocês. Não estou brincando. Estou falando sério.
Jesus Cristo está voltando. As profecias estão se cumprindo aos nossos olhos. Só não enxerga quem não quer. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu vou estar postando para vocês no YouTube a estátua que Nabucodonosor sonhou. Eu vou estar explicando para vocês essa estátua. Cada parte eu vou estar falando para vocês. No próximo vídeo que eu vou estar fazendo é sobre a prova de fogo. Os amigos de Daniel foram lançados na fornalha ardente pelo rei Nabucodonosor. Por que esses jovens foram lançados na fornalha? É esse vídeo que eu vou estar falando para vocês. Sobre a fornalha ardente. No próximo vídeo. Então, agora vocês têm que tomar a seguinte decisão. Após entender o significado do sonho profético do rei Nabucodonosor, desejo demonstrar minha confiança na direção de Deus, nos negócios da história humana e no breve estabelecimento de seu reino eterno, tomando as seguintes decisões. Esse reino eterno vai ser estabelecido por Deus. Esse reino eterno é onde Cristo vai reinar. Onde não vai existir mais morte, não vai existir mais dor, não vai existir mais pranto. Onde nós viveremos com Cristo eternamente. Esse é meu desejo. Eu quero estar lá, no reino de Cristo. É meu desejo também encontrar vocês lá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Então agora vocês têm que tomar as seguintes decisões. Primeira decisão: entregarei minha vontade a Deus para que Ele conduza a história da minha vida? Não temerei o futuro, pois nada pode fugir ao controle divino. Esperarei com alegria um dia que esta pedra, a volta de Jesus, será lançada sobre esta terra e fará nova todas as coisas. Fará nova todas as coisas. Cristo vai fazer nova todas as coisas. Cristo está voltando. Essa é a minha esperança. Espero que seja a esperança de vocês também. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre em seus corações. Que vocês tenham uma boa noite. Mais uma vez, se inscrevam no meu canal. Deixe o like para mim ir preparando mais conteúdo para vocês. E deixe o like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, que elas possam ver também. Então esse estudo foi sobre a estátua assustadora, sobre os reinos que já se foram. E mais uma vez eu falo para vocês, nós estamos nos pés da estátua. Nós estamos nos últimos acontecimentos da história deste mundo. E outra, lembre-se, quem sabe do futuro é somente Deus. Esses adivinhos, esses que jogam búzios, que leem cartas, é só enganação. Eles não conhecem nada. Quem conhece somente o Deus Altíssimo. Que Deus abençoe vocês. Amém?